Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E dessa vez a gente vai falar sobre o dispensacionalismo. Mas tem um objetivo, porque eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou preparando um texto, que eu vou gravar também aqui para o canal, sobre Apocalipse capítulo 20, né? A descrição do milênio no capítulo 20, né? Mas por que eu vou falar aqui sobre o dispensacionalismo? No domingo que vem vai haver uma lição aqui sobre daí o porquê está estudando Apocalipse capítulo 20. É a lição 11 da CPAD. Eu sou professor da Assembleia de Deus e vai abordar, eu também estou preparando um texto só sobre o capítulo 40 da sessão de Ezequiel, capítulo 40 até o 48, que eu também vou gravar um vídeo aqui sobre esse capítulo e sobre esses capítulos, no caso, e sobre o que eles abordam. Só que o autor da lição, o Ezequiel Soares, né, desse terceiro trimestre, quarto trimestre, no caso, 2022, né, ele botou essa lição, a visão do templo do milênio e a visão do templo e o milênio. Não explicou nada sobre o milênio, né, não aprofundou, já que a lição está dividida. Eu já gravei também os vídeos dessa lição. Tem 3 vídeos aí. Vai lá, na playlist Ezequiel que você vai encontrar exatamente falando sobre essa lição do jeito que ele colocou aqui. Mas, como eu não sou alguém, eu gosto que meus alunos eles entendam a temática. Então, se a abordagem da lição é o templo, né? No caso, o terceiro templo do milênio, né? Que será o templo do milênio e o próprio milênio. Então, tem que abordar isso na lição, entendeu? Por mais que o texto esteja com base em Ezequiel, teria que ser abordado essa questão do milênio e principalmente como o assembleano crê, né? Os alunos ficam entram em polvorosa. Alguns professores tiveram dificuldades na minha igreja, tiveram dificuldades para darem essas lições, as irmãs que dão aulas às senhoras, os irmãos que dão aula aos obreiros, né, do qual faz parte, porque as lições da CPAD não são lições claras, assim, expositivas. Se fosse expositivo dos textos, por mais que fossem temáticas, seriam mais tranquilo, mas às vezes há um emaranhado, né? Por exemplo, o templo do milênio, vai haver sacrifício. Ele defende aqui, na verdade, na evidência, ele deixou aberto para que os irmãos interpretassem. Mas isso deixa tudo confuso, entendeu? Aí ele tenta remendar que Jesus já fez todos os sacrifícios, então lá seria semelhante com uma santa ceia, seria algo mais simbólico. Só que o texto eu ainda vou abordar, vai haver um vídeo aqui sobre o capítulo 40, do capítulo 40 de Ezequiel até o capítulo 48, que é onde vai haver a questão da volta, vai se abordar a volta da glória de Deus e para os dispensacionalistas a interpretação com referência ao milênio. Mas vamos abordar por partes. Primeiro eu quero, pelo menos que os irmãos entendam, você que é assembleiano, ou que é dispensacionalista, o que é a visão dispensacionalista. Meu esboço vai ser esse cartazinho aqui, vou botar aqui, quem sabe você não queira depois imprimir, fazer alguma coisa assim. Mas vamos entender pelo menos o que os assembleianos eles creem, né? Os presbiterianos são aliancistas. Eu não vou a sua interpretação das escrituras escatológicas é a partir de alianças. A Assembleia de Deus ela é dispensacionalista. Ela divide a sua hermenêutica interpretativa escatológica a partir de dispensações. E aí eles acreditam em, na verdade, quantas dispensações, na verdade a pergunta seria essa: quantas dispensações os assembleanos acreditam? Eles acreditam em 7 dispensações, sendo que, o que acontece? Ao final de cada dispensação existe um juízo, né?
existe há um julgamento ao final de cada dispensação. E eles dividem essa dispensação em 7 dispensações. A gente tem que entender isso para entender a questão do milênio na compreensão, na abordagem dispensacionalista e como os assembleanos creem. Então, qual é a primeira dispensação que os dispensacionalistas, no caso os assembleanos, creem? Para você que é assembleano e talvez nunca nem ouvi nem falar disso, que às vezes quando eu estou dando aula lá eu percebo que os irmãos não estão entendendo nada do que eu estou dizendo. Então vamos lá. As dispensações são período, né, de Deus com a humanidade, e em cada fase o homem deveria obedecer a Deus. No entanto, a cada fase o homem fracassa e ao final de cada dispensação Deus finaliza a dispensação com um juízo. Então, qual é a primeira dispensação? A primeira dispensação que os dispensacionalistas creem é a dispensação da inocência. E aí, quando se deu? Exatamente em Adão e Eva, né? Quando eles pecam, né? Transgridem contra Deus, qual é o juízo que traz sobre eles? A maldição e a morte, né? Logo todos pecaram em Adão. E aí vem a dispensação da consciência, né? Quando agora os homens têm consciência dos seus atos e as consequências dos seus atos, né? Dos seus pecados. A inocência, agora a segunda dispensação, consciência. E aí quando vai haver o final dessa dispensação e o juízo? Exatamente, o juízo vai acontecer no dilúvio. O dilúvio vai ser o juízo para a dispensação da consciência, segunda dispensação. E aí vem a terceira dispensação, né? Que é governo humano, né? A sociedade se desenvolve e passa a ter os seres humanos passam a governar, a construir cidades e promover todo o seu governo, né? A construir os governos, né? E aí, primeiro, inocência, consciência, né? Juízo, a primeira, maldição e morte. Segundo juízo, o dilúvio. Na dispensação do governo, vai se dar confusão de línguas. Isso, Gênesis, mais precisamente, no capítulo, deixa eu só confirmar aqui, mas é o capítulo 11 de Gênesis, que vai ser o juízo de Deus, que vai haver a confusão das línguas, ou a divisão das línguas, né? Se você não é cristão, o motivo de vários países, é isso mesmo, Torre de Babel. Se você não é cristão, e aí você não, os cristãos explicam por que vários países os países falam várias línguas, exatamente por causa de Gênesis capítulo 11, com a construção da Torre de Babel. E aí Deus trouxe para o povo ali a confusão da língua, porque Deus queria que o povo se multiplicasse e se espalhasse, e eles queriam ficar no mesmo lugar e constrói uma torre magnífica para tentar chegar até o céu. E aí acontece a confusão das línguas, né? E aí nós temos mais duas dispensações que estão, entre aspas, juntas, né? Mas se separam, claro, são duas dispensações diferentes. Que é a dispensação patriarcal, né? Isso 2000 a.C., né? E o que vai acabar? Como que vai acabar essa dispensação dos patriarcas, né? Vai acabar na escravidão, aonde? No Egito, exatamente no Egito, onde o povo vai ser escravizado. Daí a escravidão, né? Nesse caso aqui já é Israel, né? Hebreus em Abraão, Israel a partir de Jacó, judeus a partir da tribo de Judá, exatamente. Então vamos lá. A outra dispensação, né? Nós já falamos inocência, consciência, governo patriarcal
e agora nós estamos na lei, né? Então, 2, 3, 4, a lei é a quinta dispensação. Nessa dispensação, o que acontece? A dispensação da lei, né? Vai haver exatamente o que? A dispersão mundial de Israel. Israel será disperso por todo mundo. É o juízo da dispensação da lei. Aí o que acontece? Gênesis 3, Gênesis no capítulo 3, versículo 15 vai se cumprir. Jesus vai vir, né? E aí nós vamos entrar na dispensação, a sexta dispensação, né? Que é a dispensação da graça. É a graça agora. Nós vamos ter a dispensação da graça de Deus, ou o tempo dos gentios, poderíamos dizer assim. A base dessa dispensação é Tito, no capítulo 2 e o versículo 11. Eu não vou ler. E aí, no final dessa dispensação, da dispensação da graça, a igreja, né? Aqui é onde eu quero chegar, para que se vocês entenderem isso aí, você que é professor, né? Ou você, meu irmão, que é aluno, quer aprender a palavra de Deus, você vai compreender um pouco da escatologia dispensacionalista, né? Que é pré-tribulacionista. Também tem um vídeo no canal aí sobre a grande tribulação, sobre o estado intermediário. Tem vários vídeos sobre a escatologia. Vai aí dentro do canal, na playlist escatologia, e vai ter tudo isso aí que eu estou dizendo aqui. Mas eu estou aqui abordando as dispensações. Então, a dispensação da graça de Deus, né? A igreja agora. E aí o que vai acontecer? No final dessa dispensação vai haver também um juízo. Só que o que acontece, né? Ao final da dispensação da graça, tempo dos gentios, né? Vai haver o arrebatamento da igreja para os dispensacionalistas. Eles são pré-tribulacionistas. Também tem um vídeo aí sobre isso. Vai aí olhar no canal. Vai lá na parte da escatologia que você vai ver isso aí. Eu não vou... Aqui eu estou só abordando as dispensações. Então, o que acontece? A igreja vai ser uma coisa que é preciso entender. Dentro do dispensacionalismo, né, eles dividem a vinda de Jesus em duas fases. São duas fases na vinda de Jesus. Primeiro ele vem, né, e ele arrebata a igreja. A igreja é arrebatada. E o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Duas coisas. Duas coisas vai acontecer. A primeira coisa vai ser, isso não necessariamente está em ordem cronológica, mas são essas duas coisas que vão acontecer. Eu vou citar uma depois a outra. A primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não tem a intenção, não tem o foco condenar. E outra coisa também. Aqui aconteceu, no arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição. Só que em Apocalipse nós vamos ver, em Apocalipse no capítulo 20, né? Apocalipse 25 vai falar também dos mortos da grande tribulação. Isso depois, né? É o juízo dessa dispensação, que vai ser também a primeira ressurreição. Então é bem complexo assim. Claro, os dispensacionalistas, no caso, os assembleanos, vão dar resposta para isso. No entanto, é um pouquinho, no meu ver, forçação de barra, né? No meu ver, é um pouco forçação de barra. Daí eu defender a teologia bíblica. Gosto da teologia sistemática, amo a teologia sistemática, gosto muito, ou poderíamos dizer assim, da teologia dogmática. No entanto, eu prefiro a teologia bíblica, a partir do livro, a partir do texto, e a interpretar aquele texto ali, e o sentido daquele texto, o significado daquele texto, dentro do texto. E aí, porque o dispensacionalismo, ele vai precisar usar várias partes das escrituras para validar o seu sistema dispensacionalista. Então é bem complexo, entendeu? E muitos irmãos devem entrar a cabeça ficar perturbada com isso aí. Mas vamos lá, se lembre, nós estamos na sexta dispensação. No final dela acontece o arrebatamento da igreja e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiros, segundo
ou é 1º ou é 2 Tessalonicenses, capítulo 16, 17. Vou trazer meus... o celular eu tô gravando, não tem nem como ver na Bíblia digital. Mas vamos lá, você depois dá uma olhada aí. Mas é 16, 17, talvez seja a primeira... É 1 Tessalonicenses, capítulo 16, 17. Vai acontecer a primeira ressurreição, né? A primeira ressurreição... A primeira ressurreição... Eu vou ler aqui o texto, só para não... Mas eu sei que é na primeira, porque na segunda o apóstolo Paulo vai responder exatamente que Jesus ele ainda não tinha vindo, porque o pessoal acha que Jesus já voltou, e ele vai dizer que é necessário que viesse o anticristo, né? 4... é isso mesmo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressona a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Então o que acontece? Né? Voltando para cá. Essa é a primeira, eu acho que o tribunal de Cristo é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Né? Deixa eu só ver aqui de novo, né? Que é bom ler. É bom ler, porque só ficar com as minhas palavras. Não é em 1 Coríntios 5, 10. Deixa eu ver se é em 2 Coríntios. É isso mesmo, é 2 Coríntios. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo feito por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal, né? Só que aqui, dentro do dispensacionalismo, esse tribunal é para receber os galardões, né? E as bodas do cordeiro, né? Também acontece nessa ressurreição. Sexta dispensação, a igreja é arrebatada, tribunal de Cristo, bodas do cordeiro, e aí vai seguir a grande tribulação, 7 anos, né? A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, na compreensão dispensacionalista pré-tribulacionista. Daí, Apocalipse 3:10, eles vão interpretar exatamente Apocalipse 3:10 com base nisso, que a igreja não passará pela grande tribulação. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, baseado em Apocalipse 3:10, a igreja não passará pela grande tribulação. Não é universal esse pensamento. Há discordância que a igreja passa lá pela tribulação, há discordância que a igreja não passará por toda a tribulação, os midi-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas. No meio da grande tribulação, a igreja é arrebatada, e os pós-tribulacionistas, a igreja vai passar pela grande tribulação, porque se Deus não poupou os próprios apóstolos, vai poupar eu e você, né? Mas para o dispensacionalismo, eles são pré-tribulacionistas, a igreja não passa pela grande tribulação, é removida da terra antes. A vinda de Jesus é dividida em 2 fases. Essa primeira fase, a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares e não vem para cá, vai para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, grande tribulação, 7 anos de tribulação, né? De grande tribulação, a manifestação do anticristo, né? E aí o que acontece? Se lembra? Na sexta dispensação, quando acaba o final da sexta dispensação, que é a dispensação da graça da igreja, acontece a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus Cristo ele vem
em glória. Agora dessa vez Cristo volta com a igreja, né? E aí é onde entra Apocalipse capítulo 20, que eu vou abordar esse texto, desmiuçar ele parte por parte. E eu já estou preparando aqui o texto, já estou escrevendo o texto, né? Já estou no versículo 5. Não sei se vai dar tempo de postar, de gravar esse vídeo até o final da semana para mim jogar ele. Na verdade eu preciso, porque eu vou usar ele para dar aula. Então, Jesus volta, né? Final da grande tribulação. O anjo vai lá e amarra Satanás, joga ele no abismo por 1000 anos. E aí é onde acontece o milênio, né? E onde Cristo reinará presencialmente no milênio. Satanás está preso para não incitar, levar as pessoas a pecarem, a se distanciarem de Deus. Milênio, um tempo de paz, um tempo glorioso, onde vai ser só de bonança, segurança, paz. Só que no final da grande tribulação, no final do milênio, Satanás será solto. E aí acontece, ele é solto por um pouco de tempo, depois ele vai ser julgado. Ele é solto para enganar de novo o povo, depois ele vai ser julgado, né? E aí acontece o juízo final, que aqui no caso é o grande trono branco, que quem vai passar pelo grande trono branco, né? Apocalipse 20, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. É complicado mesmo, assim. Se você estiver achando aí complicado, complexo demais, mas escatologia é assim, não é algo tão simples, né? É isso mesmo, a partir do versículo 11, né? Depois dessa última rebelião, onde ele vai ser condenado, né? E lançado no lago de fogo, o grande trono branco, né? E aí, todo aquele que vai passar pelo grande trono branco, para alguns, quem vai passar por esse grande tribunal, por quê? Porque já aconteceu o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, quando Jesus vem e arrebata a igreja e os mortos nos ares, até que ele desça no final da grande tribulação, no milênio, né? E no final da grande tribulação, aqui em Apocalipse 20, vai haver a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação, né? Que o texto diz que é a primeira ressurreição, só que aqui seria a segunda ressurreição, só que para os dispensacionalistas, essa ainda faz parte da primeira ressurreição, né? Porque a primeira morte, poderíamos dizer assim, né? Para aqueles que morreram, no caso, na grande tribulação, porque a segunda morte é a condenação eterna, no caso, né? E aí o que acontece? Depois do milênio, o juízo, né? Ou poderíamos dizer o juízo final, né? Onde os condenados serão lançados no lago de fogo. E aí o novo céu e a nova terra, nesse caso a eternidade. Então essa é a compreensão que a igreja, a Assembleia de Deus dispensacionalista, né, que divide o arrebatamento em duas fases, né? Acredita que a igreja não é pré-tribulacionista, porque acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, né? É pré-milenista, porque acredita no milênio literal, que Jesus vai reinar aqui na Terra. Nem todas as correntes teológicas acreditam nisso, nem o amilenismo, nem o pós-milenismo não acreditam dessa forma. E aí, grande tribulação, Jesus volta em glória no final da grande tribulação, milênio, Satanás preso, final, Satanás solto, tumultua um pouquinho, e aí é condenado, jogado no lago de fogo, o grande trono branco, quem não encontra o seu nome escrito no livro da vida, condenação eterna, e aí novo céu e nova terra, né? A nova Jerusalém, e aí dá-se início à eternidade, poderíamos dizer assim. Então é isso, essa é a compreensão. Espero que eu não tenha deixado passar nada, né?
que tenha sido bem claro com vocês, né? Essa é a compreensão do dispensacionalismo, que no caso a Assembleia de Deus crê nas dispensações, e a sua escatologia se descreve como eu descrevi. Então, no próximo vídeo, quando eu finalizar o texto, eu vou falar do texto do milênio, que é o milênio de acordo com Apocalipse capítulo 20. Vai ser uma teologia bíblica. Eu vou explorar o que está escrito em Apocalipse no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10. Até o versículo 10. Do 1 ao 10 eu estou no versículo 5. Falta ainda 5 versículos para trabalhar, e aí depois eu gravo o vídeo. E vou expor Ezequiel, capítulo 40 ao 48, que vai abordar esse novo templo, que vai ser o templo do milênio. Então, é isso, né? Um pouco de escatologia, e nesse caso aqui, o que é o dispensacionalismo. O que é ser dispensacionalista, no caso, a compreensão que a Assembleia de Deus, ela crê, né? Minha base, né? A declaração de fé da Assembleia de Deus, para trabalhar a questão da escatologia. Espero ter contribuído com o seu conhecimento escatológico, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, para motivar mesmo, para ajudar mesmo o engajamento de outras pessoas, né? E também para propagar a palavra, porque eu também não ganho financeiramente nada, mas é por prazer. Eu gosto de produzir conteúdos teológicos e também conteúdos voltados para as religiões. E se você for no canal, você vai observar exatamente isso, que eu já falei sobre algumas religiões de forma não apologética, mas a partir da fenomenologia da religião. É isso aí, né? Que Deus os abençoe e, no caso, até o próximo vídeo.